Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui para falar sobre um tema de uma festa. Eu quis trazer esse tema porque eu acho muito interessante quando a gente mostra as fotos de uma festa que já foi realizada, que a gente materializou o sonho de uma pessoa que trouxe para a gente aquele encanto, tudo que ela pensa na cabeça dela que ainda não está de uma forma real e física. É muito bacana a gente contar o passo a passo disso e como isso surgiu. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou convidar você que ainda não segue a gente no nosso canal do YouTube, se você tem alguém que você conhece, se você tem algum amigo que goste desse mundo do recebendo bem, de festas, desse mundo tão legal nosso, para ir lá e se inscrever no canal. A gente está criando, é um canal novo, mas a gente está criando um conteúdo muito bacana e encantador para quem gosta desse mundo. A festa que eu trouxe foi uma festa que eu particularmente, mais uma daquelas, né, que a gente se realiza muito em entregar. Foi uma festa muito diferente, só que ela não foi uma festa diferente naquele sentido de chocar, porque às vezes existem perfis de festas que a gente faz diferente que você choca, né, positivamente falando. Nessa festa, a gente trouxe uma ambientação muito aconchegante, acolhedora e um ambiente muito apropriado para tudo que me pediram. Então, quando o casal me procurou, na verdade quem me procurou foi a noiva, era um segundo casamento dos dois, era um casamento de pessoas um pouco mais velhas, né? Não era aquele casamento da pessoa que tem 30 anos, 40, eles já tinham na faixa de 50 e poucos anos, e eles tinham bem aquela coisa que hoje em dia foi bem resgatado com a história da pandemia e com os eventos menores, que na época não era o caso, mas aquela coisa assim, eu quero ter à minha volta realmente as pessoas que eu gosto. Não vou convidar ninguém por obrigação, vai ser aquela festa assim que todo mundo que está lá participou da nossa história. Então, assim, existia uma preocupação em acomodar os convidados, em fazer o ambiente ser um ambiente muito lindo, sem nenhum tipo de ostentação. E aí a gente foi criando o projeto junto. A primeira coisa que eles me trouxeram, que foi bem importante para a gente trazer o resultado aí que vocês estão assistindo nas fotos, foi o local que eles escolheram para celebrar o casamento deles. Teve a cerimônia religiosa e depois o jantar que eles iam receber os convidados, né? Então a gente teve um ambiente muito ao ar livre. Eles escolheram um clube de golfe aqui em São Paulo, super bonito, que tem uma sede já mais clássica, mais tradicional, é uma sede antiga. Então ela tem uma identidade, ela não é um espaço que você entra e ele é neutro. Então ela já tinha essa identidade. Essa sede também disponibilizou para a parte de decoração todo o mobiliário deles, inclusive alguns móveis que nem que a gente quisesse ia ser muito complicado de tirar. Então tem um móvel lá que é como se fosse uma cristaleira, né? E é um móvel, um louceiro, na verdade, né? Daqueles que antigamente as pessoas expunham as louças. E aquele móvel ia ser muito complicado, ou camuflar ou retirá-lo. Na verdade, camuflar você poderia, porque é muito simples, você coloca uma parede verde na frente, um espelho, não é uma coisa complicada, propriamente dita. Mas ia ser uma judiação, porque é um móvel bonito e que tem a ver com a decoração do local, com a identidade visual do local. Bom, então eles me trouxeram esse espaço, que é esse clube de golfe aqui em São Paulo, com essa identidade e com os móveis do local. Ela me pediu para trabalhar a leveza, para trabalhar aquele sunset. Então, assim, os convidados de fato chegariam ainda no dia, durante o dia, com aquela luz bonita do dia, porque ela queria, né, que todo mundo aproveitasse a vista do campo de golfe, que é muito bonito, que a gente usasse o terraço. Então, o terraço, por exemplo, não é um terraço muito grande, que eu pudesse fazer, vamos trazer a festa inteira para cá e a gente coloca a pista lá dentro e divide. Então eu tive que fazer um bem bolado entre o terraço e a parte interna do salão.
sempre pensando, claro, na circulação, onde que é mais fácil ir banheiro, como que fica mais fácil também do serviço de cozinha, chegar com a comida para não esfriar a comida, todas essas preocupações que nós temos. Na lateral ali, que eu mostro aqui nas fotos, do terraço, tem um pátio, que é um pátio bem neutro, assim, que eles construíram para deixar como uma possibilidade quando alguém quer fazer um evento. Só que é um local que é um local que tem uma vista bonita para o golfe, mas ele é totalmente, assim, neutro. O piso é neutro, ele não tem identidade nenhuma. Então nós optamos fazer a chegada dos convidados por lá. Fizemos uma cobertura por conta do plano A e plano B da chuva, né, que sempre tem que ter, e trouxemos a cerimônia religiosa para essa parte desse pátio da lateral. As pessoas saíam dali e entravam direto na sede pelo terraço. Então nós invertemos a entrada, ao invés de entrar pela entrada que todo mundo já conhece. Por quê? Porque a gente quis trazer uma surpresa. Bem ou mal, 90% dos convidados deles conhecem e frequentam esse local. Então a gente quis exatamente apresentar uma novidade para eles, de forma que ficasse assim, nossa, eu jurava que eu ia entrar e encontrar o que eu sempre encontro, que é aquele foyer, que é lindo, maravilhoso, mas é o que eu sempre vejo em todos os eventos, até eventos comemorativos, né? Aquelas festas de fim de ano, festas, os campeonatos, né? E nós quisemos exatamente fugir disso. Aí com a história, né, de o crescer de criar um projeto, de materializar o sonho que está dentro da cabeça de uma outra pessoa, né? O que a gente faz? A gente ouve muito a pessoa. E ela me trouxe bastante essa coisa do dia, do frescor, da não ostentação, da elegância. Ela me trouxe assim, me deu a liberdade, que isso ajuda bastante, de sugerir uma composição de alguma estampa, sempre no conceito da suavidade. Me deu a liberdade de entender um pouco melhor que ela estava recebendo pessoas de várias faixas etárias, porque tinham filhos do casal, né, do primeiro casamento do casal, tinham neto. Então, assim, sabe, essa coisa bem familiar, sem perder o impacto de um casamento. Bom, então nós começamos a bolar juntas e chegamos a uma conclusão. Chegamos à conclusão que a gente ia trabalhar os amarelos e os verdes. O amarelo, quando ele é trabalhado junto com o verde na decoração, ele fica muito interessante, porque você não precisa necessariamente usar um tom só de amarelo e um tom só de verde, que ficaria, a gente brinca, a bandeira do Brasil. A gente tem uma gama de verdes muito grandes, então você tem tantos verdes variegata, os verdes da morucela, por exemplo, que é um verde clarinho, você tem um verde mais escuro, que é o da camélia, do ruscos, né? Existem folhagens que te trazem aquele verde mais forte, né? Então a gente brincou bastante com a nuance dos tons dos verdes, para não ficar uma coisa só verde, amarelo, bandeira do Brasil. Brincamos com alguns tons dos amarelos, então a gente usou a chuva de ouro, usou um pouco de flores que tem aquele amarelo um pouco mais clarinho, tons de florzinhas um pouco mais suaves, mais aquele tom do amarelinho que vai quase para um esverdeado, né? Então essa brincadeira na parte de flor e de verdes ficou muito suave e gostosa. Usamos também os limões siciliano, que foi para dar exatamente essa coroada nessa suavidade da mesa. A ideia era fazer as mesas muito agradáveis, muito aconchegantes, não ter nada alto, nada que ostentasse, sabe? A ideia não era chegar lá e falar assim, nossa, o salão está ricamente decorado. Não, o salão está ricamente decorado, mas não pela fartura. Ele está decorado pelo equilíbrio e pela harmonia da forma que nós colocamos a decoração. Usamos um recurso que é super interessante de usar, que é exatamente brincar com os suplás em cores diferentes. Então a gente usou um suplá laqueado, camomila, que é aquele amarelo bem suave, delicioso de você compor na mesa, que traz essa suavidade que ela pediu. A gente usou também uns caminhos de mesa e uns jogos americanos compostos lisos com estampa, só que não uma estampa muito forte. Então, de novo, a gente passava o tempo inteiro a suavidade na decoração.
Um outro recurso que a gente usou também, que ficou super simpático, foi um acabamento de guardanapo, foi a mesa posta. Então a pessoa quando chegava, já sabia que ela tinha um lugar para sentar. E nós usamos o terraço, que era um grande terraço, só que ele não é muito largo. Nós criamos uma mesa comunitária que ficou muito simpática. E é engraçado porque essa mesa acabou se tornando uma tendência hoje em dia. Hoje em dia, com essa coisa dos pequenos casamentos, as pequenas comemorações, a mesa comprida, ela ficou uma coisa muito simpática e bem aceita, né? Então, por isso até eu lembrei de trazer um pouco a história dessa festa, que ficou super bacana. A pista de dança foi posicionada dentro do salão e foi posicionado de uma forma que integrou a parte do terraço com a parte do salão de dentro. Isso foi muito fácil, muito funcional na hora da festa fluir. Então quem estava sentado na mesa levantava e dançava, quem queria sentar e só assistir a pista de dança também ficava. E aí, como a gente teve a generosidade do espaço em nos oferecer o mobiliário, a gente procurou usar todos esses móveis que conversavam com a festa. Então tinham aqueles sofazões gostosos, aquela coisa bem de sede antiga de clube. A gente criou um lounge perto da pista, que funcionou muito bem para os convidados que não queriam voltar para a mesa e queriam ficar batendo papo, tomando um drink nesse lounge. Bom, aí chegou a hora da estrela da festa, né, que é a mesa de doces. A mesa de doces, nós discutimos várias possibilidades. Discutimos a possibilidade de fazer uma remontagem aonde foi a cerimônia religiosa, discutimos a possibilidade de trazer ela para a entrada do clube, então fazer a entrada das pessoas pela cerimônia e a saída, né, pela entrada tradicional. E aí a gente olhou para aquele móvel maravilhoso, o louceiro, e eu disse, por que não usarmos esse móvel para acomodar os doces, junto com essas louças que fazem parte da história do clube, fazem parte, né, desse momento que nós estamos aqui dentro. Nós acrescentamos bandejas que buscamos entrar com uma linha harmônica com as peças que já estavam ali no louceiro, né? Então, esse efeito final da mesa de doce ficou muito simpático. Era um local muito fácil das pessoas passarem, comerem um docinho, ou apreciarem, ou tirarem aquela foto linda, que todo mundo adora tirar, aquela foto do selfie. Ficou um fundo lindo e essa ideia que tivemos aí de usar a peça do local para a mesa de doce foi bem legal, foi uma ideia bem interessante. A cerimônia religiosa deles foi uma cerimônia judaica. Então, a cerimônia judaica, ela é como se fosse o altar de uma cerimônia católica. Então, a rupá ela é uma estrutura quadrada e, normalmente, nós deixamos essa rupá ao ar livre. É a orientação que recebemos. Então, a rupá estava ao ar livre e ela tem um tecido bem suave cobrindo esse momento que é celebrado pelo rabino, pelos noivos, e fica uma ambientação, assim, um enquadre muito lindo, tanto para foto, como é muito emocionante. Tem um cantor que canta umas músicas muito lindas, né, que são típicas dessa cerimônia, e nós criamos essa rupá, nós trouxemos essa rupá para essa parte desse pátio na lateral, onde colocamos as cadeiras na parte coberta. Então ficou assim muito interessante o efeito final, ficou um ponto de foto. Depois nós programamos uma luz cênica para ficar bonito o lugar, para as pessoas poderem ir até lá e tirar a foto, e deu esse efeito maravilhoso da festa que eu trouxe para vocês. Aí eu trouxe hoje mais uma festa, então hoje eu estou trazendo duas festas, que também é uma festa. Eu acho interessante falar disso, porque ela também é uma festa que foi num lugar muito lindo, muito ao ar livre, e ela tem uma pegada diferente dessa festa que eu trouxe dos Limões. Mas eu acho interessante a gente comparar a festa quando ela é ao ar livre, com uma pegada suave, mais tranquila, menos colorida, e uma festa com uma pegada mais coloridona. Então, essa outra festa que eu trouxe também é num espaço lindo que tem em São Paulo, que é o espaço que chama Yacht Club,
ali na Rua Maria Antônia, né? Apesar de chamar Yacht Club, não é em Santos, nada disso. E a festa foi uma festa, tinha também uma cerimônia religiosa ao ar livre, muito linda, muito carinhosa, mas foi uma festa que a história dela era de cor, era uma história de mixar tecidos, mixar texturas. A gente teve uma flor trabalhada de um jeito mais abundante, apesar de ter ficado muito equilibrado, ela tinha essa abundância, né? Então, essa outra festa que eu trago, ela foi uma festa que, quando os noivos me procuraram, eu já fiz algumas celebrações para essa família. E é uma delícia quando a pessoa volta, né? Quando você faz mais de uma festa para uma família, porque você se sente assim super de casa. E você entende muito bem qual é o perfil, o que eles querem, é uma delícia. E aí, quando eles me procuraram, eles me disseram, olha, a gente quer uma festa que o tema é alegria, a gente quer a cor, a gente quer a brincadeira de contraste de cores, nós queremos levar essa coisa, por exemplo, os bem casados eram embrulhados com a fitinha do Bonfim, então nós queremos trazer essa mensagem da alegria, que a nossa celebração está sendo uma celebração extremamente alegre. Inclusive foi lindo porque o momento em que eles fizeram a cerimônia religiosa foi uma pessoa amiga que fez essa cerimônia. Ela contou a história deles e eles, um falou para o outro textos assim muito emocionantes de como foi a história deles, o que eles esperam para a vida, e foi de fato assim, eu que estava lá no backstage assistindo, fiquei muito emocionada. Mas a ideia toda era, quando os convidados chegassem, de novo, buscamos a solução de não fazer aquela entrada óbvia. Então levamos a solução dos convidados chegando, não do que todo mundo faz. Normalmente nesse local, ele tem esse espelho d'água super simpático, lindo, diferente. Os carros passam pelo espelho d'água, você desce e o carro vai embora e você entra no salão. Nós fizemos diferente. Nós fizemos os convidados atravessarem a pé o espelho d'água. E é lindo, porque tem cisnes no espelho d'água, tem as carpas, tem as árvores em volta. Então, assim, o envolver dessa chegada foi muito bacana. Tivemos um diferencial, assim, que foi incrível, que foi uma banda típica de jazz, que teve uma sensibilidade muito bacana em tocar conforme os convidados iam chegando. Então, ao mesmo tempo que era uma música ambiente, era aquele chegar muito diferente. E a banda, ela andava. Então, assim, essa banda fez realmente a diferença da festa. Eu fiquei apaixonada por eles. E aí, toda a ambientação do coquetel que antecedia a cerimônia religiosa, aquela coisa das águas aromáticas, fotos, os anfitriões, né, os pais estarem recebendo os convidados, porque a noiva ainda estava finalizando se arrumar, foi ali ao ar livre. Então, aquela alegria, outra coisa, um carinho assim que se teve, cada cantinho desses lounges tinha um lequezinho, tinha uma mensagenzinha de amor, o leque para as pessoas que tivessem com calor se abanar. Foi uma festa em janeiro, então estava um pouco mais quente. E aí, a hora que a noiva entrou, foi também lindo, porque as daminhas entraram, ao invés de buquezinhos, elas entraram com balões. Então aquilo foi muito lúdico, aquela coisa que a daminha, eu sempre falo isso, a daminha, ela é uma criança. Então a gente não deveria descaracterizar o lado infantil na hora em que a gente faz uma daminha entrar, quando ela é criança, né? Então essa parte do balão foi uma graça. E tivemos essa cerimônia religiosa que foi muito romântica, muito amorosa, foi emocionante. E em seguida, os convidados, depois do coquetel, que também continua ali fora, foram convidados a entrar no salão. E esse salão, ele teve, apesar das flores estarem na mesma paleta de cores, do conceito ser ainda daquela coisa das flores gorduchas mixadas, o salão, ele estava
ornamentado de uma forma mais organizada, no sentido de que tinham as mesas, todo mundo tinha sua mesa para sentar. Então foi gostoso aquele contraste que foi dado ao convidado. Quando ele chegava, ele via um ambiente totalmente inusitado, ao ar livre, uma banda tocando, os lounges embaixo das árvores, a noiva passando atrás dessas daminhas com os balões, aí a cerimônia na frente do lago, assim. E aí a hora que eles voltaram e entraram no salão, opa, agora eu tô num salão arrumado, que eu sei onde eu vou sentar, uma ilha maravilhosa de comida, que foi feito por um buffet incrível, Christian Formon. Então, assim, esses detalhes dos contrastes que a gente dá na festa é muito bacana, porque você tá o tempo inteiro surpreendendo. Eu sempre digo, gente, que assim, quando você contrata um profissional, você e o profissional, a sua família e o profissional, sabem de tudo da festa, sabem do começo, do meio e do final. Mas o convidado, ele não sabe o que ele vai encontrar. Então é muito bacana quando você consegue passar para ele essas surpresas gostosas durante a festa. Então a gente tinha aí essa mesa de doce, que era uma mesa, a gente fez uma guirlanda, fizemos, né? Uma guirlanda de flores muito linda, integrada com os doces. Entramos com elementos de decoração que conversavam muito bem com a família e coisas que a noiva e o noivo gostaram bastante, de fazer uma composição. A gente entramos com uma pegada mais boho, né? Aquela coisa que permite a composição de vários elementos. Tinha, de novo, que eu já falei no começo, o bem casado embrulhado com a fitinha do Bonfim colorida, que era exatamente para todo mundo botar no pulso, fazer 3 desejos, sair com aquela sensação de uma coisa inesquecível desse casamento, sem ostentar, sem precisar também gastar muito, né? É uma solução que também viabiliza. E uma outra coisa que fizemos que ficou bem interessante, a pista de dança, ao invés dela ser quadrada ou retangular, ela foi recortada. Então, existe uma arte do casamento, que tinha a flor, o colorido, a paleta de cores, e nós fizemos, ao invés dela ser retangular, ela foi recortada. Ficou bem interessante. O aéreo, que sempre resolve vários cantos simpáticos do local, ali tem um pé direito alto que permite. Na parte que a gente chama ali da parte do jardim interno, a gente colocou umas bolas orientais, então ficou bem simpático essas bolas com flores compondo junto. E fizemos também um negócio que ficou interessante, um aéreo verde com flores dentro do salão onde tinha a pista de dança, o bar e tudo isso. Então foram 2 festas legais da gente trazer, acho que vale trazer sempre esse contraste aí para vocês compararem e falarem, eu gosto mais desse, gosto mais daquele, e por que não compor os dois, né? Isso fica também uma ideia. É muito legal quando a gente se permite em compor coisas. Eu gosto bastante. Tudo que é de sair da casinha é comigo mesmo, adoro. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado e tem muita foto aí para vocês apreciarem. Até a próxima.